faremos a leitura do capítulo 16, versículo 28, Juízes 16, 28. Hoje eu encerro a série de mensagens cujo título é Santos em um Mundo Profano, falando sobre santidade, sobre santificação, falando sobre a nossa posição em Cristo. Juízes capítulo 16, verso 28. Assim nos diz a palavra do nosso maravilhoso Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Obrigado, Senhor, pela bênção do culto, a condução do Teu Espírito Santo até aqui, e que a Tua palavra, meu Deus, qual espada, penetre o profundo do nosso coração e discirna, meu Deus, aquilo que queres que nós vejamos, aquilo que queres que nós façamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. Sansão foi juiz em Israel, num tempo em que a estrutura da sociedade judaica ainda não era desenvolvida. Eles foram muito importantes e necessários, pois os 2 grandes líderes que Israel conheceu na história recente haviam partido, Moisés e Josué. E Deus, de quando em quando, levantava homens e até mulheres, como no caso de Débora, para conduzirem o povo e liderarem o povo diante de uma situação de perigo para a vitória. O povo era um povo duro de coração, era um povo difícil de lidar com as coisas de Deus, iguaizinhos a nós. Nós somos da mesma forma. E eles mesclavam momentos de fidelidade a Deus com momentos de desobediência, momentos em que eram abençoados por Deus, momentos em que eram disciplinados por Deus. Sansão, cujo nome significa pequeno sol, ele teve uma carreira meteórica em Israel. Ele foi juiz por 20 anos e ele realizou grandes feitos nas mãos de Deus. Ele tinha um voto com Deus, o voto do nazireado, e ele, a partir deste voto, que tinha como símbolo deste voto o cabelo que não podia ser cortado, ele não poderia se aproximar de corpos, de cadáveres, ele não poderia tomar bebida forte como vinho, ele deveria viver uma vida de separação para com Deus. E nós vimos que o grande problema de Sansão estava no seu coração. O coração humano é certamente a grande dificuldade que nós temos, o nosso próprio coração, que frequentemente nos trai, que frequentemente nos engana, que frequentemente nos leva a pensarmos sobre categorias precipitadas. Nós tomamos decisões, nós pensamos certas coisas, nós elegemos determinados valores para seguirmos na vida, baseados em nosso enganoso coração. E temos que vigiar o nosso coração. Sansão não vigiou. E eu disse hoje pela manhã que um dos problemas do coração de Sansão é que ele tinha um coração dividido. Ele acreditava que poderia equilibrar a sua vocação como juiz em Israel com uma vida promíscua, com uma mulher chamada Dalila, uma mulher pertencente a outro povo. Ele achava que ele conseguiria equacionar essa situação e ainda assim ser bem-sucedido. Ele não mediu essas consequências e sofreu o mal em função da divisão do seu coração, porque ele percebeu com o passar do tempo, e depois que Dalila descobre o segredo para ele perder a força, cortar os seus cabelos, então Sansão percebeu que o seu coração não estava dividido, mas o seu coração era todo de Dalila. O seu coração estava todo nas mãos de Dalila. Mas, em segundo lugar, Sansão tinha não só um coração dividido, mas ele tinha também um coração presunçoso. O coração de quem se acha, o coração de quem confia tanto em si, que exclui qualquer tipo de perigo, mesmo que se exponha a eles. Ele vai pensar: eu
eu sou invulnerável, eu vou me sair bem desta situação. Ele achou estar no controle da situação, no meio daquela aventura, no meio daquela brincadeira, no meio daquela diversão com Dalila. E um coração presunçoso, meus irmãos, ele será sempre um coração enganado. A presunção é, sem dúvida, o combustível que abastece o engano na nossa vida. Ele achava que podia controlar aquela situação, mas quando percebeu, ele estava, na verdade, sendo controlado. A Bíblia diz em Provérbios 16, verso 18, que a soberba precede a queda. E a presunção é o próximo passo será a queda. Então a soberba daquele homem o traiu. E a maior prova disso, que a sua soberba, a sua presunção o traiu, é que ele conta à mulher o seu maior segredo, deitado no seu colo, deitado sobre as pernas de Dalila, ele sendo acariciado por Dalila, Dalila fazendo um cafuné nele, o cafuné do engano, o cafuné da queda. E ele dorme ali no colo de Dalila com aquele coração inflado pelos carinhos daquela mulher. E quando a soberba infla um coração, a força que vem do Senhor se vai. A soberba infla o coração e o poder de Deus vai embora. Quando nós lemos o capítulo 16, verso 20, verso 21, nós vemos que aquele homem se viu enfraquecido. Cuidado com esse coração cheio de si. Irmãos, nos compete ouvir o que Deus diz. Os mandamentos do Senhor não são penosos, nos diz a palavra de Deus. Importa-nos ouvir a voz de Deus. E mais, importa-nos obedecer à voz de Deus para o nosso bem, andar no caminho de retidão para o nosso bem. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 5, ele disse: vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de pecado, um pouco de soberba, um pouco de uma vida que se ufana, que se orgulha, um pouco disso faz com que a massa cresça. Infle, e Sansão viveu a realidade, as consequências desse seu ato. Jesus diz a nós: vá no sentido contrário do mundo. Venham a mim. Vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Eu vou aliviar vocês. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Sansão se viu cativo. Ele que julgava estar no controle, mas não estava. Foi controlado, foi amarrado, foi preso. A Bíblia diz que eles arrancaram os olhos de Sansão. Completamente prostrado, por causa de um coração dividido, por causa de um coração ensoberbecido. Mas não só isso. Sansão tinha também um coração obstinado, um coração teimoso, um coração que não recua, um coração que se nega a mudar de posição, a mudar de opinião. A Bíblia diz no verso 21, como citei, que ao prenderem Sansão, arrancam-lhe os olhos. E esse é o problema daquele, irmãos, que tem um coração ensoberbecido, um coração dividido. Esse é o problema. A pessoa chega num nível de decadência que ele começa a racionalizar. Ele não enxerga a realidade, ele está cego. Ele começa a olhar o pecado sob uma ótica absolutamente lógica. Ele começa a defender o seu pecado, a justificar o seu pecado. Ele está cego. Ele não tem a visão clara da realidade, mas, no entanto, ele acha aquilo normal. Ele acha que está tudo bem. Ele acha que vai ficar tudo bem.
Eu já tive diante de mim, como pastor, muita gente assim, racionalizando, justificando o seu pecado, colocando a culpa nos outros. Os outros são culpados. Eu sou vítima. Eu sou vítima. Eu estou errado, mas eu sei que Deus é o Deus de toda graça. Eu sei que Deus abomina isso, mas a graça dele vai me visitar. Deus tem até me abençoado. Eu tenho andado feliz, mesmo vivendo nesta situação. E você fica ouvindo a pessoa e dizendo, está cego. Será que ele não enxerga? Será que ele não está vendo? Será que ele não percebe? O lar dele está pegando fogo, ele não percebe. Ele acha que o problema é a mulher. Ele se coloca numa posição de vítima. É impressionante, racionalizando o seu pecado. Ele não enxerga aquele ponto cego. Eu já tive, como disse, diante de mim, muita gente assim. E quando eu ouço essas pessoas falando, eu fico pensando assim, é um tolo, é um nécio, tentando explicar o inexplicável. É um nécio tentando justificar o injustificável. É uma pessoa que fala de Deus e em nome de Deus, mas coisas que Deus, em sua palavra, condena. Agora, pensa comigo, Deus fala ao meu coração e me dá paz, dizendo, vá lá, faça isso mesmo, continue da mesma maneira. Mas ao meu coração Deus fala isso e na palavra Deus fala algo absolutamente diferente. Então o que ouço em meu coração não é voz de Deus, mas é voz da minha própria carne. Cego. Sansão, nesse processo de queda, ficou cego. E muita gente está caindo e não percebe, não enxerga, não está vendo. Quando for perceber, muitas vezes é tarde demais. Mas Deus nos ordena, Deus nos adverte, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de recuar, ainda há tempo de mudar. Em quarto lugar, Sansão tinha um coração inconsequente. Ele jamais pesou os seus atos. Ele jamais mediu os seus passos. Ele jamais parou para calcular as consequências dos seus atos, das suas decisões. Isso é típico de quem tem um coração dividido, um coração cheio de orgulho e um coração obstinado. E quais foram as consequências que aquelas decisões de Sansão, que deveria ser santo, deveria viver consagrado a Deus, deveria viver para Deus, deveria viver a sua vocação agradando a Deus e não fez? Quais foram as consequências que se abateram sobre a vida desse homem? Em primeiro lugar, ele se tornou um objeto da diversão dos outros. Leia comigo, por favor, capítulo 16, versículo 23. Capítulo 16, versículo 23. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagom, e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Sansão virou alvo de piada por parte dos filisteus, dos inimigos. Ou seja, o pecado e queda de Sansão tornou ele a piada do momento. E você sabe que tem muita gente assim, viu? Muita gente. Caiu, se quebrou todo, e as pessoas riem dele pelas costas. Ele acha que está abafando ainda, ele acha que ainda vai superar, ele acha que ainda vai passar por cima de tudo isso. Mas ele perdeu a credibilidade, ele perdeu o respeito, ele virou a piada nos lábios das pessoas. Tem gente assim, que virou a piada do bairro. Irmãos, nós temos que vigiar, porque Jesus disse, ai daquele por quem vem
o escândalo. Jesus disse: os escândalos são inevitáveis, eles vão acontecer, mas ai daquele, essa expressão ai, a gente geralmente não para pensar no que ela significa. Essa expressão ai significa maldito. Maldito aquele por quem os escândalos vêm. Ele vira alvo de zombaria, vira alvo de piada. As pessoas, em função da sua queda, zombam dele, a gozação é total. Ele é alvo de chacota. Mas há uma outra consequência pior. Ele não só se tornou objeto da diversão dos outros, mas ele também transformou Deus em objeto da diversão dos outros. E na cabeça de um filisteu, ao olhar para Sansão ali prostrado, o que vinha à mente dele é: nós, povo filisteu, vencemos o príncipe de Israel. Vencemos o homem mais poderoso de Israel. Nós prevalecemos contra ele, mas não só isso. Na cabeça de um filisteu, vendo Sansão naquela situação, outro pensamento vinha à mente. Nós não só vencemos o poderoso de Israel, Sansão, mas nós também vencemos o Deus de Israel. O exército filisteu venceu a Sansão, mas Dagom, o Deus filisteu, venceu Jeová. Então, não só, meus irmãos, Sansão vira objeto de piada, mas também o Deus de Sansão. E se sermos objeto de piada já é algo muito grave, imagine, por nossa causa, o nome de Deus ser vituperado. Por nossa causa, o nome de Deus ser zombado. Por nossa causa, o nome de Deus ser alvo de piadas, de chacotas e de zombarias. Aliás, a gente vê isso direto pelas redes sociais. Esses pregadores midiáticos. Eles fazem cada coisa, irmãos. É inacreditável. Há pouco tempo era um pregador mirim. E existem muitos pregadores mirins hoje. Esses ambientes que não têm Bíblia. Esses ambientes em que se não prega a Bíblia. Ambientes que, infelizmente, eu tenho que dizer, não são sérios. E colocar uma criança com a Bíblia na mão, sem nunca ter estudado, sem ter conhecimento de nada, sem ter autoridade para fazer isso, é uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo. E talvez o mais famoso deles, que muitos aqui conhecem, o Ministério Público proibiu que ele aparecesse em podcasts. Proibiu que ele fosse filmado pregando. E quando eu ouvi isso, eu disse, graças a Deus. Era cada bobagem que saía da boca daquele, me desculpem, moleque. Então ele virava piada e virou a piada, e o Deus dele virou a piada também. A zombaria com o Evangelho, com a Bíblia, com os homens de Deus e com o próprio Deus tem sido abundante na nossa geração. Ou seja, Sansão não só levou o nome dele para a lata do lixo, mas ele levou o nome de Deus também para a lata do lixo. Nós não temos uma postura digna do Evangelho. E nós temos que vigiar, irmãos. Temos que ter cuidado, irmãos, com as nossas palavras, com nossos gestos, com as nossas vestimentas, com a nossa postura. Nós temos que ter cuidado. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. A palavra de Deus diz isso. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós exortasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós somos príncipes de Deus. Cada um de nós. E nós devemos andar de um modo digno da nossa vocação. É lá no mundo e é dentro da igreja também. Que a sua postura não envergonhe o nome de Deus. As suas palavras não envergonhem o nome de Deus.
E o nome de Deus não seja colocado na lata de lixo por sua causa. E Deus não se deixa escarnecer, diz a sua santa palavra. Deus não se deixa escarnecer, Deus vai atrás dessa pessoa. Não ache que vai sair incólume de uma situação como essa. Deus o visitará, porque o nome de Deus é santo. Louvado seja o seu nome. Nós devemos vigiar o nosso coração para não sermos inconsequentes. Nós temos que vigiar o nosso coração para não darmos ocasião, como disse Paulo aos Coríntios, aos que buscam ocasião. Mas, por fim, o coração de Sansão, apesar de tantos pontos negativos, também era um coração sensível. Graças a Deus que a história de Sansão não termina aqui. Graças a Deus que as nossas histórias não precisam terminar em derrota. Nossas histórias podem ter um fim diferente. A história de um filho de Deus não precisa terminar no escândalo. A história de um filho de Deus pode ser diferente. Porque o caminho para Deus está sempre aberto. Graças a Deus. Mas para aqueles que verdadeiramente se arrependem. O Salmo 51, versículo 17 diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Há sempre um caminho de restauração, e eu diria de uma santa restauração para aqueles que se quebrantam diante de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E qual foi o caminho que Sansão trilhou para obter restauração, apesar da sua situação? Porque para Deus, as circunstâncias mais difíceis aos nossos olhos podem se reverter. Deus pode reverter tudo. Como é? Ou que caminho Sansão trilhou para essa restauração? Observe o versículo 28, por favor. Capítulo 16. Então clamou ao Senhor Sansão e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Foi nesse versículo que começamos tudo, não é? Peço-te que te lembres de mim. O primeiro passo na direção de quem quer ser restaurado por Deus é o passo de um genuíno arrependimento. Um arrependimento verdadeiro. Um arrependimento de quem não só fala, mas o arrependimento de quem se compromete e muda de vida. Arrependimento é a gente levantar os olhos de novo para Deus. Foi isso que Sansão fez. Nessa altura do campeonato, ele estava no templo de Dagon. E as pessoas estavam zombando dele. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim mais uma vez. Lembra-te de mim, Senhor. E Deus nunca se esqueceu de Sansão. Deus nunca se esquece de nós. Nós estamos como que marcados no coração de Deus. É como se nosso nome estivesse nas palmas das mãos de Deus. Tem um texto de Isaías que fala algo assim, semelhante a isso. Deus não se esquece. Deus nunca se esquece. Aquele pai nunca se esqueceu de seu filho. Aquele pai da parábola do filho desobediente, rebelde, ingrato, que gastou tudo, desprendeu todo o recurso que o pai pôs em suas mãos a pedido dele, que desperdiçou a vida inconsequentemente. Aquele pai nunca se esqueceu do seu filho. Ele, quando o filho aponta, mesmo à distância, o Senhor Jesus diz que o seu pai o viu de longe.
porque o esperava. Nunca esqueceu-se do seu filho. E não é o filho que chega até o pai, mas é o pai que vai ao encontro do filho. É o pai que abraça, é o pai que beija, é o pai que promove a festa, é o pai que promove a limpeza, novas roupas, novas sandálias, põe um anel no dedo dele. O pai nunca desistiu e louvado seja Deus. Deus nunca desiste de nós. É Jesus que marcou o encontro com Pedro na beira da praia. Foi Jesus que montou um cenário de afirmação. Se lá naquela fogueira, na casa de Caifás, Pedro negou Jesus 3 vezes, naquela fogueira, às margens do mar da Galileia, uma fogueira acesa, Pedro pôde dizer a Jesus: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus nunca desiste de nós, louvado seja Deus. Mas ele precisa ver um coração verdadeiramente arrependido. Lembra-te de mim, se Deus está falando ao seu coração. Ore a Deus agora. Lembra-te de mim mais uma vez, meu Senhor. Mas há um outro passo no caminho da restauração que Sansão tomou. O passo do senso de fraqueza. Ainda no versículo 28, Sansão diz: eu peço que te lembres de mim e fortalece-me. Só agora, só esta vez. Ele volta os olhos para Deus, ele olha de novo para Deus. Já há muito tempo não olhava para Deus. Ladeira abaixo. O seu coração controlando a sua vida, ele olha para Deus finalmente e diz: lembra-te de mim, Senhor. Mas ele diz: fortalece-me, só mais esta vez. Eu acho isso aqui tremendo, irmãos, porque Sansão finalmente reconhece, de fato, de verdade, que a sua força vinha de Deus, que as suas vitórias vieram de Deus, que os seus êxitos só foram possíveis por causa de Deus. Ele joga fora a sua empáfia, a sua presunção, o seu coração presunçoso se converte ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que conquistei, tudo isso só por causa de Deus. Fortalece-me só mais esta vez. E tem gente que diz: eu não consigo voltar. Tem gente: eu não consigo ficar firme. Eu não consigo voltar ao que era antes. Eu não consigo. Eu também não. Eu só estou aqui por causa da graça, do poder, das forças que Deus me dá. É assim na vida de cada um. Nós vamos dormir hoje. Nós vamos acordar amanhã para enfrentar mais uma semana cheia de desafios conhecidos e desconhecidos. Nós não sabemos o que de mal ou bem é destinado a nós, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido. Olha só, as forças vêm dele. Ele vai estar comigo, ele vai me fortalecer, ele vai me dar sabedoria. E em terceiro lugar, o terceiro passo que Sansão dá para a sua restauração é o passo da disposição para renunciar a si mesmo. E esse passo é visto no verso 30. Pois o 29 diz que Sansão se abraça às 2 colunas do meio do templo a Dagom. E no verso 30 disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que matara em sua vida. Morra eu. Perca eu. Seja colocado em segundo lugar eu. A nossa mania é primeiro eu. Primeiro o meu ponto de vista. Primeiro a minha opinião. Primeiro eu. É quase uma síndrome de Lúcifer que diz: eu subirei ao céu.
Eu, ensimesmado, tudo em torno de mim. É o que eu penso. É desse jeito e acabou. E não adianta me falar o contrário. Sansão diz primeiro Deus: morra eu. Morra eu. Aliás, não foram essas as palavras de Paulo, quando disse que não era ele que vivia, mas Cristo vivia nele? Morra eu. Morra eu. Quantos de nós tem coragem de cometer esse tipo de suicídio? O suicídio que agrada a Deus. Morra eu. Morra a minha vontade. Morra a minha empáfia. Morra o meu orgulho. E ele seja morto, mas que Deus viva em mim. Quantos? Quantos têm coragem de cometer esse assassinato? Esse bendito assassinato. Quem foi que você matou? A cada dia eu mato a mim mesmo um pouquinho. A minha vontade vai morrendo cada dia mais. Eu vou vendo que isso vai imperando em mim. Eu sei que eu estou errado, mas eu não quero admitir. Mas eu cheguei nesse ponto de consciência para dizer: se tem que alguém perder, que perca eu e que ganhe o Senhor. Se tem que alguém morrer, que morra eu, mas que viva o Senhor em mim. Em outras palavras, Sansão estava dizendo: se é para limpar o teu nome, Senhor, se é para trazer vitória a Israel, Senhor, que morra eu. Eu estou pronto para morrer. E este é o caminho de Deus para todos nós. Do arrependimento, do reconhecimento que não temos forças, tudo é dele, e da disposição firme de renunciar a si mesmo. Sabe, irmãos, Deus não está entre aqueles que se alegram com os nossos fracassos. Deus não está entre aqueles que se alegram quando estamos prostrados no chão, derrotados, de modo algum. Mas nosso Deus é o Deus que vem a nós, que mostra o pecado, mas que mostra também como sair dessa situação. Ele estende a mão para nós e opera o seu poder em graça, para que nós possamos superar, possamos viver vitoriosamente como santos neste mundo profano. Essa série de mensagens tem pelo menos 2 endereços. O primeiro endereço é aos que estão de pé, aos que têm lutado para viver uma vida que agrada a Deus, e louvado seja Deus, é a maioria. Bendito seja o Senhor. Àqueles que estão de pé, vigiem. Vigiem. Não confiem em vocês. Continuem aos pés da cruz. Continuem dependendo de Jesus. E continuem buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas essa palavra também tem um endereço àqueles que caíram. E àqueles que caíram, Deus diz: eu posso restaurar você. Eu posso curar tuas feridas. Eu posso te pôr de pé de novo. Eu posso te tornar uma bênção novamente. Eu posso, mas você precisa se arrepender. Você precisa depender de mim. E você precisa matar o seu ego, o seu egoísmo. Matar aquilo que não agrada. Que nessa noite vejamos gente provando dessa santa e bendita restauração. Amém? Você podia orar comigo agora? Você podia falar com Deus? Nós falamos nesses domingos de coisas tão importantes, de coisas tão sérias, de coisas que fazem uma grande diferença na nossa vida. E agora está com você a decisão. O que você decide? Qual é a sua decisão diante da palavra de Deus? Será que há crentes que estão em pé ou que caíram e que dizem: eu vou caminhar sempre no caminho da restauração. Eu vou buscar sempre uma vida de santificação. Eu vou buscar me manter aos pés da cruz. Tem alguém assim precisando de forças, de graça? Levante sua mão.
eu fui tocado por Deus. Eu entendi o que Deus quer de mim. Amém. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus na galeria. No coral, alguém assim? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Alguém aqui que ainda não conhece esse Deus que restaura as pessoas, que muda a vida das pessoas e faz toda a diferença na vida das pessoas. E você diz, eu não sou crente, mas eu quero esse Deus vivo na minha vida. Eu entrego minha vida a Jesus como meu Salvador. Alguém assim? Faça um sinal. Eu quero hoje, pastor, esse Deus que transforma a vida das pessoas. Levante sua mão. Nós vamos orar por você. Levante sua mão em nome de Jesus. Alguém? Alguém assim? Vamos ficar em pé? Oh, Deus, abençoa-nos nesse momento. Aos que estão em pé ou aos que caíram. E a nós não importa saber quem é quem, mas apenas, meu Deus, te agradecer. O Senhor tem o teu altar aqui, esperando vidas que se coloquem à tua disposição, reconhecendo sua pequenez, arrependidos, e, ó Deus, pedindo que o Senhor os fortaleça, para que, meu Pai, possam viver uma vida ainda mais vitoriosa na tua presença. Nós vamos cantar um hino agora.